Alguém que não entende muito sobre cerveja, ou que foi educado a vida inteira em boteco, como eu fui, chega no mercado hoje e olha aquele monte de rótulo. É rótulo colorido, é rótulo com bichinho, é caveirinha do Iron Maiden, é ursinho. Qual que é a maior diferença entre esse monte de rótulo? O que muda de uma cerveja para outra? Não é tudo cerveja? Bom, vamos lá. Você começou pela parte mais difícil, acho que é a escolha no supermercado, né? É até um trabalho que eu tenho tentado fazer há um tempo. Se fosse ver, a gente precisava de um sommelier de cerveja no supermercado. Porque muitas pessoas acabam escolhendo o rótulo errado e acham que é ruim, né? Mas, enfim, no fundo, sim, é tudo cerveja. Mas a cerveja, ela tem uma amplitude de aromas e sabores muito maior do que quem cresceu ou foi educado, essa coisa que você falou, bebendo no boteco, a cerveja que nós brasileiros chamamos de Pilsen, que tecnicamente não é a Pilsen, seria a American Lager, né? Enfim, a cerveja, vou fazendo adendos, né? E acabo fugindo. Mas a cerveja, ela tem muito mais aromas e sabores para oferecer do que essa American Lager. Então, esse é um estilo. Mas a cerveja, ela pode ter aroma de diferentes frutas, aroma de diferentes flores, de especiarias. Aromas que são mais animalescos, a gente chama. Então, que remetem mais, possivelmente, à fazenda. Ou até, tipo, um queijo de cabra, né? Intensidades diferentes de amargor, de doçura, de acidez. Intensidades diferentes de álcool. Então, hoje em dia, a gente também fala mais de cervejas zero álcool, mas eu tenho classicamente as em torno lá dos 5%, chegando até os 12% de álcool. Então, eu tenho uma grande amplitude de aromas e sabores. E aí, quando eu chego no supermercado, tá tudo isso misturado, né? Normalmente as cervejas estão divididas até por uma questão de marketing, de visibilidade e tal, por marcas. Tá. Então eu tenho todas as cervejas de uma mesma cervejaria ali juntinhas. Mas isso acaba sendo mais difícil para o consumidor escolher. Se eu tivesse subgrupos aromáticos, na minha cabeça, né, já penso, seria muito mais fácil para o consumidor escolher. Então que eu tivesse ali tipo assim, um grupinho de cervejas leves e refrescantes. Tá. Isso passa uma mensagem, né? Então, é até uma dica para o consumidor no mercado. Se tiver alguém para perguntar, eu gosto de cerveja leve e refrescante. Ou então, eu gosto de cerveja lupulada e amarga, né? Que são as IPAs, que hoje em dia estão bem conhecidas, né? Ou eu quero uma cerveja mais... Você perdeu o som também? Perdi. O que aconteceu aqui, Gabs? Não sei, mano. Ih, já entendi. Eu até achei que... Aí, agora voltou. Voltamos. Voltou. Aqui voltou. Voltou. Desculpa, Kátia. Imagina. Eu quero uma cerveja mais frutada e condimentada, né? Então, ou as torradas que remetem mais a chocolate, café, né? Cacau e tal. Então, eu tenho todo esse grupo aromático e de intensidades diferentes para escolher. E no supermercado isso realmente é mais difícil. Então, por isso também a tendência das lojas especializadas, em que eu tenho alguém que vai te orientar, vai te ajudar a vender. Porque realmente é um universo muito complexo, tão complexo quanto o do vinho. E o brasileiro hoje entende que o vinho tem toda essa complexidade, tem um monte de uvas e tal, mas da cerveja ainda a gente... É um mercado novo, né? Se a gente parar para pensar que esse mercado de cervejas artesanais aí no Brasil tem 15 anos... Uhum. Desde que começou a ficar um pouquinho mais intenso. Então é muito novo, né? Muito jovem. E qual que você acha que é a melhor cerveja para o cara começar a conhecer a cerveja? Quero começar a experimentar uma cervejinha diferente. Qual que é o melhor tipo? É a IPA? É uma mais refrescante? É uma mais leve? Então, eu costumo brincar que falo assim, antes de recomendar uma cerveja, eu pergunto pro cara o que ele gosta de beber. Tá. Pro cara ou pra pessoa, né? Pra mulher. Porque, eu tô acostumada a beber American Lager, a Pilsen, beleza. Ou eu gosto de vinho tinto, ou eu gosto de whisky, ou eu gosto de vodka. Porque a cerveja, a amplitude é tão grande que eu consigo colocar uma cerveja que seja mais próxima dessa bebida que ele gosta de beber, percebe? Tá. Mas para um bebedor de cerveja convencional, né, para mudar, para dar um passinho a mais... a gente poderia ir, por exemplo, eu não iria para uma IPA, porque uma IPA é muito amarga. Ele vai falar, né? Aquela coisa do amargor. Dá um whale pro cara beber, pra ter... Mas, por exemplo, uma Witbier. Tá.
né? Que é uma cerveja com amargor baixo, bem baixo. É um estilo de cerveja de trigo belga, que tem adição de cascas de laranja e sementes de coentro. Então, ela tem um aroma bem cítrico, né? Um pouquinho condimentado, às vezes sutilmente floral. E ela tem um equilíbrio entre acidez e dulçor bem delicados, amargor baixinho, refrescante. Então, inclusive para o nosso verão, assim, é uma baita cerveja. E que entrega muito mais em termos de aroma e sabor do que a American Lager, tá? E o cara vai falar, nossa, né? Aquela coisa que não é absurdamente diferente do que ele está acostumado, mas é muito mais conquistador. Sim. Tá? Pô, Vitibir é delícia. Agora, tipo, pro cara que adora café, gosta de café expresso, sem açúcar, tá acostumado com o amargor da torre e tal. A gente tem as stouts, né? Então, puxando aí uma marca super conhecida, Guinness. Que isso? Guinness é vida, Gabriel? No quê? Como Tá assim? de sacanagem, Gabriel. Tá morando... O Gabriel é nosso caipira residente aqui, ó. Mora no meio um cativeiro pra nunca ter tomado Guinness. Como assim? Guinness é bom. Precisa comprar uma Guinness pra ele. Precisa comprar uma Guinness, Gabriel. É que Guinness, sabe o problema de Guinness? Guinness de latinha não é legal. Por quê? Que no pint é o... beber na latinha. Mas você pode pôr Não, mesmo no copo. Não, a do pint é o... É aquele cremosinho. É o que eu nem bebo mais, mas a latinha tem a bolinha, né? A bolinha é legal. A bolinha latinha que libera nitrogênio. Mas é que no pint vem aquele... Guinness é demais, tá maluco? Então, Quase voltando a beber aqui, só de você ter citado o Guinness. Traz justamente a nota, né, do café torrado, do expresso e tal. E essa é uma versão de stout com baixo álcool também. A Guinness tem menos álcool do que a nossa American Lager tradicional. Ela tem 4 e pouquinho. Caramba. E as tradicionais costumam ter 5, 4,9, né? Então tem menos álcool. E também tem, por exemplo, uma Imperial Stout, né? Que inclusive foi um estilo de cerveja desenvolvido por uma Czarina Catarina da Rússia. Então foi ela era, acho que rainha, princesa, agora não sei, tá? Não vou lembrar exatamente o cargo real dela. Mas ela pediu para a Inglaterra uma cerveja, né, que fosse ideal para o clima também e tal. E desenvolveram essa cerveja de acordo com os gostos dela. Então, a mulher tem muito mais influência na história da cerveja do que a gente imagina. E é uma cerveja aí com 12% de álcool. Um super corpo licoroso, assim, parece um licor de café. E tem muita nota de café, chocolate, cacau. É incrível, assim. Qual que é aquela que vem de rolha? Tem uma cerveja de rolha? Sempre esqueço. Tem um monte de rolha. Não tem um tipo específico? Tem um que é muito forte. Eu tomei uma vez num evento de cerveja. Que assim, tem muitas cervejas rolhadas, né? Na verdade, a garrafa rolhada, ela não significa nada especificamente, não é um estilo. Legal. Você pode... Tanto que tem cervejarias que fazem a mesma cerveja numa garrafa pequenininha, com tampinha metálica comum, e a garrafa grande com rolha de cortiça. Nossa, eu tomei uma vez uma de rolha que foi um soco, assim, que era muito forte. Mas era escura? Claro. Acho que era escura, assim, tipo, puta, muito forte, muito forte. Uma cerveja mais forte que eu tomei, assim, de eu tomar e ficar... Você não dá aquele... Você dá aquecimento. Uma tremidinha, assim, de tão amargo. Porque isso que é muito doido, né? Tem muito tipo diferente de cerveja, né? Tem mais de 100 estilos diferentes. 100? Mais de 100. Catalogados, assim, porque a gente tem uns guias que catalogam, que descrevem em termos sensoriais e alguns parâmetros físico-químicos também, dos principais estilos produzidos no mundo. Mas o cervejeiro, ele tem a liberdade de criar o que ele quiser. O mundo da cerveja não é rígido, como, por exemplo, as tradições do vinho, né, e tal. Então, o cara cria o que ele quiser. Ele pega a matéria-prima da onde ele quiser do mundo, porque a gente consegue importar, diferente da uva, né, também, que é muito local. Então, ele importa, exporta, pode adicionar ingredientes locais, frutas, especiarias. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm estudado leveduras, então fermentos também locais, que são isolados para dar uma característica diferente e nacional para aquela cerveja. E o cara vai criando. O cervejeiro é um ser muito doido e que tem essa liberdade.
Então, é um universo infinito de criações. Mas tem alguma regra geral do que uma cerveja precisa ter? Qual que é o mínimo que uma cerveja precisa ter para ser chamada de cerveja? O mínimo que precisa ter, no geral, são 4 ingredientes. Tá. Água, malte, lúpulo, levedura. Beleza. Tá? Tem exceções, sempre. Mas, no geral, esses são os 4. E a partir daí eu posso ir colocando coisas, é isso? Brincando com elas. Exatamente. E aí, por exemplo, né, o malte. Eu tenho vários tipos de maltes e de cereais diferentes, né? Então, até, não sei se convém explicar, Edson, mas é legal trazer porque... Não, sim. Muitas pessoas confundem o que é o malte, o que é a cevada, o que é o trigo e etc, né? Então, na verdade, a gente faz cerveja de malte de cevada. Ou de malte de trigo, de malte de centeio, né? Então não tem o malte e a cevada. Não, exatamente. Lembra quando lá no seu jardim de infância você plantou um feijão Lembro. no algodão? Todo mundo fez isso, né? Sim. E a gente não esquece isso. O que acontecia, né? Aquele feijãozinho com a umidade, ele começava a nascer uma raizinha, uma radícula, a brotar. E aí, de repente, o feijão quase que sumia e o feijão, as raízes abraçavam o algodão e nascia a plantinha, né? O processo de malteação, ele simula uma parte do que acontece na natureza com os cereais. Então, eu pego esse cereal, eu dou umidade para ele começar a germinar, chega a nascer aquela radícula branca. E aí, ao invés de eu deixar isso continuar rolando e virar uma planta, eu interrompo esse processo de germinação secando os grãos. Tá? Para que eu faço isso? O açúcar que eu tenho dentro de um cereal é um açúcar complexo, é o amido. E a levedura, o nosso fermento, ela não consegue se alimentar de amido. Ela não consegue quebrar amido, né, para sobreviver. Diferente, de novo, eu vou fazer a comparação, porque às vezes fica mais claro, das frutas, da uva, em que eu tenho frutose, que é um açúcar pequenininho, e a levedura, tanto que fermenta naturalmente, né? Cai no chão, começa a fermentar a fruta. E aí, até não sei se você já viu, tem uns vídeos curiosos de elefantes e animais bêbados só de comerem frutas em fermentação, né? No caso do cereal, isso não acontece. Então, a gente precisa fazer esse processo de umidificação, germinação e secagem, que é o conjunto do que eu chamo de malteação, para criar enzimas dentro do grão que vão conseguir quebrar esse amido em açúcares pequenininhos para minha levedura poder transformar em álcool, gás carbônico e, consequentemente, cerveja. Show. Então, água, malte... Lúpulo, que é outra coisa que... que é o lúpulo? O lúpulo, a gente fala que é o tempero da cerveja, né? Mas o lúpulo é uma planta, uma planta trepadeira, e que foi descoberta também por uma mulher. A primeira utilização de lúpulo em cerveja foi por uma mulher, por uma freira beneditina. Tem diversas propriedades farmacêuticas e medicinais, o lúpulo, inclusive. E o lúpulo, ele é a principal utilização dele, porque ele ficou na cerveja, foi porque ele é um conservante natural. Ele tem propriedades bacteriostáticas, né? Então, ele inibe o desenvolvimento de bactérias. Então, é uma planta trepadeira e a gente utiliza as flores dessa planta trepadeira, né? E dentro dessas flores, a gente tem um pozinho amarelinho que se chama lupulina, né? E é nessa lupulina que estão os compostos amargos. Além dos compostos amargos, o lúpulo ele é extremamente aromático. Então, o lúpulo ele é um conservante natural, dá amargor para a cerveja e dá aroma também. E aí, dependendo da variedade do lúpulo, eu tenho um aroma mais floral, um aroma mais frutado, um aroma mais terroso, amadeirado. Também tem uma enorme diversidade aí de aromas que a gente consegue do lúpulo. Então, cerveja é água, lúpulo, malte... E levedura. E levedura é o funguinho. Exatamente. Que vai comer os açúcares do malte e transformar isso em álcool e gás carbônico.
E aí, conforme eu vou brincando, tem esse tipo de levedura, tem esse tipo de malte, tem esse tipo de lúpulo, tal, vão gerando gostos diferentes. É isso, mais ou menos o truque, certo? É isso aí. Beleza.